Olá, gente amiga, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para comentar uma passagem bíblica ou um texto bíblico para com todos vocês. Eu acredito que é uma palavra super importante e eu quero que você possa desfrutar e adquirir algumas lições baseado naquilo que eu vou compartilhar com você. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, em um texto bem conhecido de todos nós, lá no capítulo 3, no versículo de número 18, ele fala que todos nós devemos crescer na graça e no conhecimento para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas também, lá no seu evangelho, nos traz uma palavra baseado nisso, voltado à pessoa de Cristo Jesus, quando estava em processo de crescimento, humanamente falando. Lucas diz que Jesus crescia em estatura e em sabedoria e graça para com Deus e os homens. Lá no livro de Provérbios também, no capítulo 4, no versículo 18, Salomão diz que a vereda do justo é como a aurora, que vai crescendo, que vai rompendo, momento após momento. O que eu quero compartilhar com você? A palavra de hoje é crescimento. A vida, ela está em constante movimento. Ela promove momentos, situações, que todas elas fazem parte do processo que nós podemos chamar de crescimento. Queridos, diante disto, eu quero que você entenda que a vida, ela é feita de fases. E cada uma das fases deve ser vivida de forma plena. Em todas elas, nós precisamos estar atentos para que venhamos a desenvolver dentro daquilo que é a plenitude do crescimento. Veja bem, a criança, ela precisa viver como criança. Logo nos primeiros dias ou meses, a criança é totalmente dependente da mãe. A sua comunicação é o choro. E a alimentação e todo o cuidado da mãe deve ser exatamente atencioso para que a criança possa se desenvolver, ou seja, se desenvolver plenamente naquilo que é a questão emocional, naquilo que é o desenvolvimento físico, naquilo que é o processo normal e natural das suas competências a serem desenvolvidas para que ela possa estar crescendo corretamente, se desenvolvendo corretamente e até mesmo naquilo que é a sua plenitude. Veja, quando se fala que devemos viver bem cada fase da vida, que é super importante, então, por exemplo, uma criança, ela tem que viver como criança. Não podemos de forma precoce, muito menos querer que a criança faça coisas que são atribuídas aos adultos. Muitas das vezes a gente vê pessoas querendo que as crianças façam coisas que são de competência aos adultos e isso prejudica a criança. Quando você vê uma criança, por exemplo, pregando nas igrejas, desenvolvendo funções que é de competência aos adultos, que você percebe que a sua capacidade cognitiva não é para aquele momento, mas que elas estão reproduzindo discurso, argumentos, ideias que são dos adultos, isso não é legal, porque nós vamos prejudicar, essa criança está sendo prejudicada naquilo que é a fase da vida. Então, por exemplo, a criança não é para andar vestida ou com vestimentas que são exclusivas de adultos. É claro que cada ocasião, por exemplo, lá no casamento, as crianças vão se vestir de acordo com aquilo que é a cerimônia. Porém, no dia a dia da criança, é fundamental que ela se vista como criança, que ela faça coisa de criança. Ela vai ter suas brincadeiras, o seu lado lúdico, as suas diversões com criança da mesma idade. Então, quando a gente vê uma criança se vestindo ou fazendo coisas de adulto, observe bem que até entre elas mesmas, ou seja, as crianças, há uma certa discriminação, há uma certa, vamos dizer assim, brincadeira, que muitas das vezes causa recriminação, que causa mal-estar para aquela outra criança. Então, queridos, cada fase da vida deve ser vivida intensamente. Criança é criança e vive como criança. Adolescente vai fazer coisas de adolescente. Muitas das vezes as pessoas dizem que é a fase da aborrecência. Queridos, adolescente vai ter todas as suas indecisões, o seu questionamento, aquele momento que ele acha que ele já tem independência e não é independente.
e vai ter aqueles momentos de aborrecimento com os pais, mas isso faz parte da vida. Por exemplo, qual que é o adulto que não teve dificuldade ou que não causou dor de cabeça ou problema para os seus pais nessa época? Então veja bem, cada fase da vida deve ser vivida intensamente. Jovem vive como jovem, adolescente como adolescente, criança como criança, adulto como adulto, e quando chega aquela melhor fase da vida, a gente vai viver a melhor fase da vida. Então, queridos, viva bem cada fase da sua vida. O crescimento, ele nos leva a isso. Quando nós vivemos bem cada fase de nossa vida, nós vamos crescer de forma saudável, nós vamos crescer de forma madura, nós vamos ter um crescimento sólido e a nossa vida será bem definida, porque vivemos bem cada fase da vida. A outra coisa super importante dentro disso, que é o crescimento, é que você deve cuidar da sua mente. Tá? Quando você cuida bem da sua mente, você vai ter uma mente saudável. Veja, tem pessoas que vai absorvendo os problemas, os dilemas, a dificuldade. Tem pessoas que parecem uma esponja, só absorve problema. Querido, você não é uma esponja, você não é um lixão para acumular lixo na sua mente. Cuide bem da sua mente. Para que haja um crescimento saudável, devemos cuidar bem de nossa mente. Uma outra coisa super importante é que o crescimento, ele não é automático. Queridos, o crescimento é resultado de esforço, de dedicação, de renúncia. Você precisa se empenhar cada vez mais para que você possa crescer. O crescimento não é automático, ele é resultado de muito empenho e de muita dedicação. Queremos que todos vocês cresçam, amadureçam, que Deus vai lhe abençoar dia por dia. Bom crescimento, que Deus vos abençoe.